Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém, queridos? Boa noite para todos que estão pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Ele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Então, Ele é para quem nós precisamos entregar as nossas petições. É Ele que tem um poder para nos trazer à luz daquilo que precisamos. É Ele que precisa escutar as nossas orações. É Ele que tem, de fato, o verdadeiro poder para transformar a nossa vida. Amém? Então fale com Ele, converse com Ele. Faça esse momento de comunhão com o Senhor. Adore ao Senhor neste momento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Tu és santo. Toda honra e glória para Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, único digno de adoração, de louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, bondade e misericórdia. E assim te entregamos, Senhor Deus, Pai, a nossa vida nesta noite. E te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas falhas que muitas vezes temos cometido, Senhor Deus. Pai, pecados esses que praticamos por pensamentos, palavras e atitudes. Palavras que feriu nossos irmãos, atitudes essas que... caminhos esses que nós trilhamos muitas vezes, que é diferente daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor Deus, pelas muitas falhas que temos cometido com o Senhor. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem tratado, tem falado conosco, e te pedimos a Tua ajuda, ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, para continuar, Senhor Deus, na Tua casa, continuar, Senhor Deus, Pai, ouvindo e principalmente temendo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e desde já te agradecemos, porque nós sabemos que só o Senhor tem o poder de transformar a nossa mente, o nosso coração. Então fala conosco nessa noite, Senhor Deus, e que o Senhor possa receber essas petições, a nossa família, Pai, as famílias que de repente ainda não chegaram ou estão a caminho. Guarde-a, Senhor Deus, Pai, traz em segurança, Pai, em nome de Jesus, que possamos te adorar em espírito e em verdade. E receba, Senhor Deus, a nossa adoração, as nossas petições, receba os louvores que vamos entoar para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Só quem crê, aplaude ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Glórias, glórias a Ti. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam.
Tu és maravilhoso, Deus. Glórias te damos neste lugar. Tu és bem-vindo aqui. Amém? Fale com o irmão que está do seu lado. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Aquele que está lá atrás. Tem esse momento de comunhão. Aquele que está na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Saia do teu lugar e fale com alguém em nome de Jesus. Diga uma palavra abençoada para esse irmão. Diga para ele que ele é bem-vindo neste lugar. Que toda honra e glória é para o Senhor Jesus. Amém? Já falou com o irmão? Aleluia, Jesus. Não pode falar só com um não, fala com 3, 4, 5. Fale com alguém, abençoe alguém, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando, louvando o nosso Senhor, porque Ele é o único digno de todo louvor, Ele é o único digno de toda adoração. Amém? Aleluia, Jesus. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua graça. Sai do chão! Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim, amor. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua graça. Firmado nela estou e na balada eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Canta comigo. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Vamos, 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 vamos. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou e na balada eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua graça. Firmado nela estou e na balada eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Mas maravilhoso Jesus, glórias te damos neste lugar. Louvado seja o teu nome. Como é bom nos alegrar na tua presença, Senhor. Como é bom festejar, te adorar.
Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Glórias, glórias te damos neste lugar. Amém? Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e marcasse o livro de Gálatas. A carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 9.
Abre aí, marque esse texto e acompanhe conosco aqui na tela. Você que está pelas redes sociais, pode acompanhar aqui conosco, né, esse texto. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Quem achou, diga amém. Já marcou aí? Você que está pelo aplicativo, escolhe uma cor aí bem bonita, que chame a tua atenção, para quando chegar em casa, você poder ler todo o contexto, todo o capítulo aí, ok? Diz assim a palavra de Deus: agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Mais uma vez, agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Coloque a mão no seu coração. Se puder, fecha teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, casa de adoração e oração. Por este momento de estarmos reunidos, Senhor Deus, aqui neste lugar, com os nossos irmãos, tendo um momento de comunhão, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, cantar, Senhor Deus, louvores a Ti, nos alegrar na Tua presença. Quão bom é este momento, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas agora queremos escutar a Tua voz. Queremos, Senhor Deus, a revelação das Tuas verdades na nossa vida. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos. Queremos voltar para as nossas casas cheios, Senhor Deus, das Tuas palavras, cheios das Tuas verdades, cheios da Tua graça, Senhor Deus, em nossa vida. Por isso nós te pedimos, trabalhe em nossa mente, no nosso coração. Tira tudo que não vem de Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que deseja atrapalhar este momento, tudo aquilo que nós trouxemos para cá, Senhor Deus, como preocupação. Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Não vai prevalecer nenhum mal, mas sim a Tua presença, mas sim a Tua palavra sendo revelada a nós nesta noite. Por isso, fala de uma maneira muito especial, uma maneira que nós possamos compreender, Pai, a Tua voz, que a Tua unção venha a ser derramada neste lugar, Senhor Deus, que as Tuas verdades venham a ser reveladas poderosamente, de uma maneira muito pessoal, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos no Teu agir, que o Senhor já está agindo aqui neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Adorei as palmas, mas para Jesus é assim mesmo, não é não, né? Glória a Deus. Podeis assentar. Para Jesus é vibrante, amém, querido? É com todo amor, com todo carinho. Aleluia. Querido, eu quero falar com você sobre terminando bem, cruzando a linha de chegada. E antes de iniciar essa mensagem, quem está acompanhando aqui os Jogos Olímpicos? Todo mundo está acompanhando? Quem está acompanhando? Está acompanhando bem ativamente? De vez em quando eu dou uma olhada. E a gente percebe que, na verdade, o que você tem percebido quando as pessoas elas estão participando deste momento? O que a gente consegue perceber, né, quando as pessoas elas estão envolvidas, né, em um campeonato, em um jogo? O que a gente percebe? Eu percebo que essas pessoas elas se dedicaram um tempo da sua vida, amém? Em prol de algo que elas acham muito interessante, que elas acham muito importante. Elas se dedicaram, focaram, elas entenderam que precisavam abrir mão de algumas coisas para poder chegar, para poder terminar bem, poder estar lá naquele lugar e terminar bem o campeonato, terminar bem a sua partida e subir, né, ao pódio. Amém? Não é isso? Eu creio que elas abriram mão de muita coisa na vida para chegar nisso, porque senão elas não conseguiriam nem chegar lá, naquele local.
Vocês concordam comigo? Então elas precisaram abrir mão de várias coisas. E isso me faz pensar, me faz comparar, né, com a nossa vida espiritual. Quem quer terminar bem aqui a sua caminhada com Cristo? Quem quer terminar bem a sua caminhada aqui na terra? Todos nós. Quem quer chegar, né, quem quer cruzar a linha de chegada, como Paulo fala para a gente, todos nós queremos chegar, mas será que isso vai acontecer se eu fizer de qualquer jeito? Será que isso vai acontecer se nós fizermos da maneira que achamos que vai dar certo? Vai acontecer, sim ou não? Claro que não. Por isso existem regras, existem, né, métodos, existem coisas que nós precisamos abrir mão para terminar bem a nossa vida. E a palavra, né, ela fala e está recheada de exemplos de pessoas que começaram bem e de repente terminaram mal. Por isso que eu perguntei para você logo no início se vocês estavam acompanhando, né, os jogos. Tem pessoas que começaram muito bem, mas logo perderam. É triste, né? Quando a gente vê alguém que se dedicou vários anos para aquele campeonato, para, né, poder chegar ao pódio e até começou bem, mas terminou mal. Já voltou para casa. Então, a gente olha isso, né, no nosso dia a dia e a palavra nos mostra isso também. Eu quero que coloquem na tela, por favor, né, algumas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Alguns domingos atrás eu falei sobre Sansão. Põe aí, Sansão. Eu falei sobre ele. Ele começou bem. Quem está lembrado dessa pregação de domingo que eu falei? Não, domingo passado, foi domingo, acho que retrasado, alguns domingos atrás. Eu falei sobre Sansão, ele começou muito bem, só que ele terminou mal. Ele terminou muito mal. Apesar disso, nós cremos que ele se arrependeu. De fato, foi o que aconteceu e ele está com o Senhor. Amém? Ele terminou mal porque ele desejou fazer a sua vontade. Ele desejou fazer aquilo que ele queria fazer. Não deu ouvido para ninguém. Se você estava aqui no culto desse domingo que eu preguei isso, você vai lembrar disso. Por isso ele terminou mal. Mas também, querido, a Bíblia fala sobre... Coloca aí, por favor, mais rápido. Fala sobre Lúcifer. Você sabe quem é Lúcifer? Lúcifer ali começou bem. Só que a história fala que ele terminou mal. Começou bem como um anjo de luz, querubim, mas terminou, né, expulso do céu. Ele terminou como um demônio, Satanás. A Bíblia também fala sobre Adão e Eva. Adão e Eva começaram bem? Maravilhosamente bem. Tinha um jardim somente para eles dois. Só para eles dois. Todo aquele jardim, todo aquele lugar maravilhoso, era ali para eles dois. Estava com eles dois. Mas eles terminaram expulsos do jardim. E existem muitas outras histórias na Bíblia que vai falar sobre isso. E o apóstolo Paulo, percebendo, né, esse declínio da humanidade, ele percebendo que isso poderia acontecer com as pessoas, com as igrejas, ele entendeu, ele viu que a igreja de Gálatas, ela estava ali justamente indo para esse caminho de começar muito bem e terminar mal. Então ele diz assim, usando aquele versículo, ele fala assim, olha, vocês começaram bem a corrida da fé, então por que vocês não continuam obedecendo à verdade? Vocês começaram muito bem nessa corrida da fé no Senhor, crendo nas verdades do Senhor, mas por que vocês não continuam obedecendo as verdades do Senhor? Se nós formos perceber, a Bíblia, ela fala isso de capa a capa, do início ao fim. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, o Senhor, ele fala com a igreja, ele chama a atenção da igreja de Éfeso sobre essa mesma coisa. Olha, vocês começaram muito bem, mas abandonaram o primeiro amor. Por que isso aconteceu? Por isso, querido, a palavra de hoje, ela fala muito conosco. Amém? Diga assim para o irmão que está do teu lado. Diga assim para ele, olha, com muito amor e carinho, diga assim para ele. A palavra de hoje é para você. Amém? Amém? Mas coloque assim a mão no teu coração. Coloque assim, ó, a mão no teu coração. Essa palavra é para mim.
Então nós precisamos compreender isso. Essa palavra foi dita, por isso que a palavra, ela foi dita há muitos anos atrás, ela ainda é verdade, ela é atual para nós. Então ele se revela, ele fala, a palavra fala para nós, né, que ela, apesar de ser escrita há muitos anos atrás, ela é tão atual, que a gente está vivendo num tempo de Olimpíadas e está falando aqui sobre justamente aquilo que Paulo viveu, os exemplos que Paulo falou, né, aqui ele usa sobre isso para falar para a gente. Olha como a palavra de Deus ela é atual nas nossas vidas. Então eu quero te trazer esperança hoje, amém? Esperança ao teu coração, quero aumentar a tua fé nesta noite, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Só 2 receberam, né? Eu vou repetir. Você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. A não ser que você queira. É uma opção sua. Talvez você possa pensar assim, né, pastor? Se a palavra de Deus diz, e se muitas pessoas começaram muito bem e terminaram mal, avalie eu que já comecei errado, eu vou terminar errado também. Muitos podem pensar assim. Mas como eu disse, eu quero aumentar a tua fé, eu quero trazer esperança para você. Porque não é porque você de repente começou mal que vai terminar mal. Dê glória a Deus por isso. Não é de repente que você começou mal que você vai terminar mal. Começar mal, querido, não indica que você vai ser um eterno derrotado. Como eu disse, se você de repente está acompanhando aí as Olimpíadas, tem pessoas que até perderam algumas partidas, mas estão disputando o 3º, o 2º ou o 1º lugar, apesar das perdas, apesar da queda. Amém? E com a graça do nosso Senhor, né? De repente nós vamos dar, né, a virada que nós precisamos dar na nossa vida. Com a graça do nosso Senhor, você pode dar uma grande virada na sua vida, apesar de ter começado ruim, apesar de ter começado mal. Você pode terminar muito bem. Diga para o teu irmão, você pode, meu irmão, você pode, minha irmã, terminar muito bem. Eu não sei como você começou, se foi bem, se foi mal, mas não interessa, você vai terminar bem em nome de Jesus. E eu vou te provar isso, que é melhor terminar bem do que começar bem. É melhor começar bem e terminar bem, mas se de repente começou ruim, vai terminar bem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, ele fala para nós, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Amém? Então, assim, não fique tão preocupado porque você começou mal. O Senhor nos dá a oportunidade para terminar bem. Então a Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que começaram mal e terminaram mal. Outras pessoas que começaram mal e terminaram bem. Outras pessoas que começaram muito bem e terminaram muito bem também. A exemplo disso, de pessoas que terminaram bem e começaram bem e terminaram bem, foi Daniel. Lembra da história de Daniel? Ele começou bem, muito bem. Alguém pode até dizer assim, pastor, mas Daniel, ele começou mal, sendo escravo lá na Babilônia. Negativo. Não, ele não começou mal. É verdade, a sua situação, o ambiente ao seu redor, sim, era mal, era ruim. Ele teve, né, a sua nação invadida. Ele foi levado cativo como escravo para servir o rei babilônico. Era péssima a situação, era ruim. O ambiente era mau que estava ao seu redor. O ambiente era ruim onde ele estava. Mas ele, querido, estava muito bem. Dê glória a Deus por isso. Ele, Daniel, estava muito bem. O que nós podemos aprender aqui com isso? O que nós podemos aprender com a história de Daniel? Querido, quando eu estou em Cristo, diga, quando eu estou em Cristo, as coisas podem estar até ruins lá fora. Vou repetir, as coisas podem até estar ruins lá fora, mas eu vou estar muito bem em nome de Jesus. Amém? Quando eu estou em Cristo, eu não posso permitir essas situações, essas coisas externas, as circunstâncias ao meu redor tirar a minha paz. Quando eu estou em Cristo, eu não posso permitir que essas questões lá fora, que as circunstâncias da vida, né, que os problemas, as dificuldades tirem a minha fé. Quando eu estou em Cristo, né, por fora pode estar crítico, pode estar complicado, mas no meu interior tem paz.
Amém? Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: por mais que exteriormente tudo se corrompa, por dentro nos manteremos inabaláveis. Por mais que exteriormente tudo esteja um caos, uma bagunça, uma loucura, por dentro nós vamos nos manter inabaláveis, em paz, com a fé, com a fé no Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Daniel, de Deus para nós, para a nossa vida. O apóstolo Paulo falando para nós. Você conhece Moisés? Já ouviu falar sobre Moisés? E Moisés, ele começou bem ou mal? Moisés começou bem ou mal? Começou mal. Amém. Amém que vocês acertaram, né? Não, Moisés começou mal, mas ele terminou bem, diz a palavra. Começou como matando pessoas, sendo um assassino. Ele começou a sua história assim. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus o levou para a universidade do deserto. Lembra daquela pregação que eu trouxe aqui para a igreja? O ABC de Deus, a escola do Senhor. Deus levou Moisés justamente para essa escola, para essa universidade. E aqui fica a dica para mim e para você. Coloque aí na tela, por favor. Nunca reclamem do deserto. Olhe para o teu irmão, com muito amor e carinho. Meu irmão, olha só. Não reclamem do deserto. Não reclame. Por que eu não posso reclamar? Por que eu não devo reclamar do deserto, querido? Porque o deserto tem muitas coisas que vão quando nós passamos pelo deserto, lá vai ter muitas coisas que nós vamos aprender, vai nos ensinar coisas preciosas, vamos poder extrair dali muitas coisas boas para a nossa vida. Você sabia disso? Por isso que nós não podemos desprezar o deserto, não podemos desprezar, passar por estes momentos. Esse lugar, querido, pode abençoar você. Esse lugar pode transformar você. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus o levou para as faculdades, para a universidade do deserto e transformou Moisés. Moisés, querido, quando ele saiu dessa faculdade, olha só, Moisés ele aprendeu. Olha o que ele aprendeu no deserto. Passa aí, paciência, diga comigo, paciência. Diga forte, está muito devagar, paciência. Ele aprendeu também mansidão. Diga bem forte, mansidão. Ele aprendeu, querido, também humildade. Você tem paciência, você tem mansidão, você é humilde. Está falhando em algumas dessas coisas? Está precisando passar pelo deserto do Senhor. Deus, ele sabe tratar conosco. Amém, querido? Ele sabe, não foi à toa que ele foi parar no deserto. Ele tinha um propósito para a vida de Moisés. Glória a Deus. Deus tem um propósito para a tua vida também. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Então, quando ele tratou Moisés com paciência, mansidão, humildade, coisas extraordinárias aconteceram com Moisés. Se tornou um homem diferente. Só que antes disso, não sei se você consegue perceber, quando Moisés estava lá, né, primeiro ele já começa matando os outros, né? Injuriado, muita raiva, ele se permitiu, né, fazer justamente a sua vontade. Ele viu ali algo que não era para acontecer e ele foi lá e ele resolveu a história. Muitas vezes nós não fazemos assim, tiramos Deus do trono. Senhor, o Senhor não está organizando esse negócio direito. Então sai aqui, deixa que eu vou fazer no teu lugar. E ele resolveu fazer o que não era para fazer. Ele matou o cara. Ele achou que deveria fazer isso. Já começou muito mal. Foi para o deserto, foi para a universidade, estava aprendendo. O Senhor diz, olha, o pessoal começou a irritar Moisés. O pessoal desobediente, o pessoal começou a querer água e não tinha água. E ele foi, consultou ao Senhor, Moisés, tira a água da rocha. Vai lá, pega o cajado e dá um... Moisés, muito jurado, bateu na rocha, feriu a rocha. Não era assim. Era com muito amor e carinho. Amém? E ele foi lá e usou da violência, usou daquilo que não era para ser feito. Subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites em jejum.
escrevendo aquilo que Deus tinha, né, as leis do Senhor, os mandamentos. Quando desceu, viu o povo lá fazendo o que não devia, ele vai lá e quebra. Ele, injuriado, se irritou, irado, se quebrou tudo. Aquilo que Deus havia mandado ele escrever nas tábuas da lei. Ele era irritadinho, ele era nervoso, não tinha nada de humilde, não era manso, ele não era paciente. Tem alguém assim aqui? Está precisando passar pelo deserto. Só que Deus tratou com ele, amém, querido? Então Deus pode tratar com você, comigo também. Deus, ele tem poder para isso. Então, querido, Deus tratou tão bem com ele, tão bem, querido, a ponto de Deus dizer assim no final: Moisés, né, não há homem na terra, homem mais manso que Moisés. Ele fala isso. Rapaz, eu não vi homem mais manso que Moisés na terra, porque Deus tratou com ele. Sabe o interessante? O interessante é que no final da vida de Moisés, querido, Deus, ninguém nem encontrou o corpo de Moisés. Deus tomou para si, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Coisas do Senhor, coisas de Deus. Quando nós permitimos ir para o deserto e ser tratado por Ele. Glória a Deus. Outro exemplo muito interessante, muito importante para todos nós, muito importante para todo mundo. E quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que está tudo acabado, lembre desse homem. De quem, pastor? Do ladrão lá na cruz. Está tudo acabado, não tem jeito, não tem mais solução. Lembra dele. Lembra do ladrão lá na cruz. Se teve jeito para ele, tem jeito para mim, tem jeito para você. Amém, querido? Nos últimos momentos da sua vida, querido, ele garantiu o seu lugar no paraíso. Posso ouvir um glória a Deus? Ele garantiu o seu lugar no paraíso. Sabe o que Jesus disse para ele? Rapaz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então, querido, começar mal, terminar mal, começar bem, terminar mal, começar mal e terminar bem, começar bem e terminar bem. São tantas histórias que estão na Bíblia falando sobre essas coisas. Mas qual é o desejo de Deus? Vamos ver. Qual é o desejo do Senhor para mim e para você? O desejo de Deus para mim e para você é que eu e você possamos terminar muito bem a nossa história, a nossa vida. Mas, pastor, como é que eu faço para terminar bem? O que eu devo fazer? O apóstolo Paulo, ele é professor nisso. O apóstolo Paulo, ele sabe muito bem, ele tem autoridade para nos ensinar sobre essas questões. Se você conhece o apóstolo Paulo, conhece a história dele, o apóstolo Paulo, ele começou perseguindo os cristãos. Ele aprovou o apedrejamento de Estevão, que era um grande homem de Deus. Ele perseguiu a igreja, prendendo os cristãos, que depois eles iam ser jogados na arena para ser mortos lá em Roma. Ou seja, ele começou muito mal. Só que a palavra fala que ele terminou a sua vida, a sua carreira de modo exemplar. Amém? As suas últimas palavras, né, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode declarar isso? Diga: combati o bom combate. Está fraco demais. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Talvez você não está conseguindo combater o bom combate, por isso que está assim fraquinho. Mas com fé, bora com fé, diga: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Então, se você tivesse a oportunidade de falar com o apóstolo Paulo hoje, talvez ele poderia dizer isso para você. O que ele poderia falar para nós? Se você pudesse perguntar para ele: apóstolo Paulo, como é que eu faço para terminar bem? Como é que eu faço para, né, chegar, né, para conseguir, né, passar na linha de chegada? Talvez ele ia dizer para você: olha, combata o bom combate, guarde, né, complete a carreira, guarde a fé. Amém, queridos? O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Coloque na tela, por favor. Ele está falando: olha, homem e mulher de Deus, seja um bom soldado. O que é ser um bom soldado? Cumpre bem o teu dever, passe.
Cumpre bem o teu dever. Desempenhe o seu papel com excelência. Haja com bravura e responsabilidade. Mostre exemplo, mostre empenho e dedicação em sua missão. Seja exemplar em suas responsabilidades. Realize suas funções com compromisso e com integridade. Amém? Ser um bom soldado é justamente isso. Então a primeira coisa, né, que eu e você podemos fazer para terminar bem é sendo um bom soldado. Então seja um bom soldado. Amém? Seja um bom soldado. O versículo fala: combati o bom combate. Mas que combate é esse? Quando a gente vai ver, né, esse nome, né, bom combate, o bom desse combate, né, lá em grego, quando a gente vai para o grego, lá fala que esse bom significa kalos, com K, K-A-L-O-S, kalos, bonito, que significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável. Então entenda uma coisa, o apóstolo Paulo teve muitos combates, e na visão dele, como ele fala, excelentes combates, da forma grega falando, combates preciosos. E sabe de uma coisa? Ele diz que ele nunca desistiu de nenhum combate. Amém? Ele nunca desistiu de nenhum combate. Então seus combates eram constantes. Ele vivia em combate. Se você for ver, ele vivia em combate. Lá, passa aí por favor. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, fala isso para nós. Ele fala assim, olha, vocês são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, diz ele, né? Mas digo que tenho servido muito mais. Ele está dizendo, olha, eu sou mais crente que vocês. Ele falando, né, para quem estava lá com ele. Mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Os mesmos 39 que Jesus recebeu. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupas suficientes para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não se consuma. Sinceramente, eu fico constrangido quando eu leio essa passagem do apóstolo Paulo. Ele falando sobre essas questões. Quando eu vejo isso, eu entendo que eu não tenho problema nenhum. Não estou passando por nenhuma situação difícil, nenhuma preocupação estou tendo. Porque ele revela que ele passou tantas situações complicadas, difíceis, que as minhas não é nada. Que a minha não é absolutamente nada. O apóstolo Paulo, ele não viveu só isso. Ele viveu muito mais do que isso. Né? Ele não passou só por essas situações, por muito mais situações complicadas. Só que o que ele fala para nós é que ele não desistiu do bom combate. Ele não desistiu do precioso combate. Ele não desistiu daquilo que vinha sobre ele. Amém?
E por que muitas vezes nós desistimos? Às vezes não passamos o fio de cabelo que Paulo passou e a gente já está aqui, né, já ficamos com as pernas bambas, querendo desistir. Não vou mais na célula, não vou mais na igreja, porque me zanguei com fulano me olhou errado, a irmã me disse que meu sapato não está bonito, meu cabelo não está legal. Então são várias as desculpas que nós damos para desfalecer a nossa fé. O apóstolo Paulo, negativo. A minha fé é inabalável no Senhor. Amém? Então eu entendo, ele viveu muito mais daquilo que a gente está falando aqui. Tem passagens que revelam mais isso. Então, querido, ele fala para nós que ele não se permitiu cansar. Ele não se permitiu, né, parar a corrida. Parar com a corrida da sua vida, a corrida da fé. Ele não se permitiu. E não deixou, né, de guardar a sua fé nos momentos, né, que ele mais precisava. Ele não se permitiu passar por isso. Então, como Paulo conseguiu, querido, viver a tudo isso, nós podemos nos perguntar, como é que ele conseguiu, pastor, viver a todas essas questões? Como que ele conseguiu viver tudo isso? Se eu estou, né, nada disso eu passei e eu já estou aqui querendo desfalecer. Nada disso eu estou vivendo e eu já estou aqui com as pernas bambas já. Eu já encontro dificuldade para vir na igreja, eu já encontro dificuldade para ir na célula, eu já me aborreço, eu já fico... Como é que ele conseguiu lidar com essas questões? Coloca na tela. Deus deu armas poderosas para Paulo. Amém? E Deus tem armas poderosas para mim e para você. Essa é a verdade. Amém, querido? Mas que armas foram essas que ele utilizou para vencer todas essas questões que ele viveu? Que armas foram essas? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz assim, ó. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Diga forte. Diga assim, porque as armas da minha luta, traz para você. Porque as armas da minha luta não são carnais. O que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você? Ele está dizendo assim, olha, não é algo humano. Se eu e você estamos passando por alguma situação difícil, complicada na nossa vida, alguma situação indesejada, ele está dizendo, olha, a arma para te lutar com isso daí não vem de ti. Não são as tuas forças. Ela vem do Senhor. Amém? Ou seja, ele está falando para nós, olha, eu não lutei as minhas lutas com emoções. Eu não lutei as minhas lutas brigando com as pessoas. Eu não lutei as minhas muitas lutas, fazendo conflitos com os outros, sendo arrogantes, sendo prepotentes, mentindo para as pessoas. Olha, eu não lutei as minhas lutas, né, dando jeitinhos. Não foi assim que eu lutei. Então, as nossas armas são mais poderosas em Deus. É que o texto nos fala. Mas por que as armas das nossas lutas são mais poderosas em Deus? Para destruir fortalezas. Quais são as fortalezas instaladas na tua vida? Quais são as fortalezas que se instalou na sua vida? Eu estava na célula sexta-feira, e a gente falando, tratando, né, compartilhando daquilo que aconteceu, aquilo que foi pregado no domingo passado pela pastora. Aí até uma irmã falou assim, olha, será que o cansaço pode ser uma dificuldade para a gente poder, né, vigiar e tal, porque o assunto era esse. É claro, não, sim, pode sim, né, só que a gente precisa entender um detalhe muito importante nisso. Nós não podemos nos abater com o cansaço. Amém? Vamos cansar? Sim ou não? É claro. Vamos cansar. Só que se existe fortaleza, se é o cansaço que está me parando, se é o cansaço que está me impedindo de avançar, de vir para a igreja, para a célula, de estar em comunhão com os irmãos, de ler a palavra, ler a Bíblia, de me encher mais de Deus, de fazer o meu TSD, então essas são fortalezas que estão dentro de nós, que só vão ser abatidas, só vão ser derrubadas, justamente por aquilo que o Senhor está falando, pelo Senhor, se eu buscar ao Senhor Jesus. Porque essas armas só são destruídas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então são fortalezas que se instalaram. Então, para isso ser destruído, eu preciso ir ao Senhor. Porque Ele tem as armas poderosas para destruir isso, que é as suas verdades. Então, destruímos
raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o apóstolo Paulo está nos falando, olha, que todo ataque na mente, pensamentos de desistir, pensamentos, desejos, fora daquilo que o Senhor nos ensina, cansaços, preguiças, dar as costas, para o Evangelho. Tudo isso ele diz, olha, eu não permiti que isso me afastasse de Deus, eu não permiti que isso atingisse a minha mente. Sabe por quê? Porque ele diz... Porque a minha mente, ela estava ligada no Senhor. A nossa mente precisa estar ligada no Senhor. Amém? Nossa mente precisa estar ligada na palavra de Deus. Por isso que é importante o nosso tempo a sós com o Senhor. Por isso que é importante a nossa leitura diária com o nosso Senhor, o nosso relacionamento diário com Deus. Porque a minha mente, o meu coração precisa estar todos os dias voltado para as verdades do reino. Porque os dias maus, eles vão vir. E quando eles vierem, eu vou estar preparado para eles. E nada dessas coisas vão impedir de eu me afastar. Nada dessas coisas vão impedir de eu desistir. De eu dar as costas para o Evangelho. Nada disso vai impedir. E é isso que ele fala para nós. Os meus pensamentos estavam no Senhor. Apesar de eu estar na terra, os meus pensamentos estavam no céu. Escravos, presos, cativos a Jesus. É dessa forma que os nossos pensamentos precisam estar. No céu. Presos, escravos, cativos ao nosso Senhor Jesus. Você compreende isso? Nós precisamos entender. Então, por isso, amada igreja, declare comigo. Diga, eu vou terminar bem. Não, está parecendo gente derrotado já aqui. Ainda nem começou, já está derrotado. Diga, eu vou terminar bem. E as armas que eu tenho são poderosas em Deus. Aleluia? Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Mas pastor, pelo que eu tenho que lutar? Lutar pelo quê? Querido, existem muitas coisas que nós precisamos lutar. Amém? Muitas coisas. E uma delas, querido, é lutar contra o orgulho. Você é orgulhoso? Se não for, amém. Mas se for, lute contra isso. Porque em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Olha só como são as coisas. Olha só como é que é pisar nos outros para avançar, pisar nas pessoas para crescer, pisar nas pessoas para vencer na vida. Não é assim? Sim ou não? É assim que funciona. E quando isso acontece, querido, as pessoas, elas deixam um rastro de frustração nas pessoas, nas outras pessoas. As pessoas, elas, por causa da humilhação, do desejo de vencer, de destruir o outro para crescer, elas deixam um rastro de sangue pelo caminho por onde ela percorre. Só que uma coisa certamente acontece: essas pessoas não terminam bem. Vocês já ouviram ou já viram pessoas desse jeito terminarem bem? Eu nunca vi. Acham que estão vencendo, acham que estão ganhando alguma coisa, mas elas estão perdendo. E certamente chegará o dia, o grande dia, que vai haver essa separação, que vai haver, toda essa divisão, podemos assim dizer. Então aqueles que acharam que ganharam tudo, perderam tudo, inclusive a sua vida, a sua alma. Então, mas olha só como é o reino de Deus, como é diferente. Ele diz que você se humilha e termina exaltado. Amém? Só meia dúzia escutou, né? Você se humilha e termina exaltado. Não é que você vai ser humilhado pelos outros e está tudo bem. Não. É você se humilha diante do Senhor. Você se humilha diante do Senhor. E você terminará exaltado diante de Deus. Amém, querido? Outra coisa que nós precisamos lutar é lute contra a mágoa. Perdoe. Você é uma pessoa com coração amargurado.
tem dificuldade de perdoar. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Muitas pessoas têm problema com isso. Marcos, capítulo 11, versículo 25, 24, 25, 26, ele diz assim: portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. O que nós podemos aprender aqui? Coloca aí na tela, por favor. Queridos, o que eu posso aprender? O que nós podemos aprender com isso? É que as mágoas retidas no meu coração, tem um coração amargurado, ele bloqueia as nossas orações. Um coração, né, que retém, né, as mágoas, que retém, que não consegue perdoar as suas orações, né, a sua adoração, o seu louvor, não consegue subir aos céus, é bloqueado. Deus tem dificuldade de tratar com pessoas assim. Ele mesmo, ele fala com isso. Ele fala disso. Rapaz, se tu não perdoar, como é que tu vai chegar aqui? Eu não te reconhecerei. Você não será perdoado também. O que nos faz não perdoar as pessoas? Se o Senhor entregou a sua vida e nos perdoou. Você já está perdoado pelos pecados que você cometeu. Você sabia disso? Deus entregou a sua vida por você, pela humanidade. Agora a minha parte é reconhecer isso. É reconhecer que Ele morreu na cruz pela minha vida. E eu tenho que recebê-lo como um Senhor e Salvador na minha vida. Simples assim. Mas a morte dele não foi à toa. Amém? Ele morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Você sabia que o que mexe com Deus é um coração que perdoa? Quando Ele vê um coração quebrantado, uma pessoa arrependida, uma pessoa que libera mágoas, que Ele não guarda essas mágoas consigo. Querido, Deus, Ele se inclina. Ele se inclina para ouvir as orações dessas pessoas. Ele abençoa as pessoas. Amém? É isso que Ele faz. Inclusive, cientificamente, isso é comprovado, que pessoas que guardam amarguras, pessoas que têm um coração amargurado, a medicina, os médicos falam que isso provoca doenças, inclusive câncer. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Provoca até câncer na vida das pessoas. Isso é um mal muito grande na vida das pessoas. Coisa grave. Quem está me entendendo? Então, se você tem dificuldade para perdoar, se você guarda as mágoas, pare com isso. Busque ao Senhor. Lembra lá o texto? Recorre ao Senhor. Busque as armas poderosas em Deus para lutar essa luta. Busque ao Senhor. Peça para o Senhor ajuda, para o Espírito Santo de Deus, que Ele vai tratar com você. Amém, querido? E dificilmente uma pessoa que guarda rancor, ela termina bem. Não termina. Outra luta que nós precisamos aprender é: lute contra as falsas ideologias. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes de raciocínios humanos, né, com base nos princípios espirituais deste mundo, ou seja, princípios malignos, e não em Cristo. Então ele está falando: olha, guarde a tua mente, né, na palavra de Deus. Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração na palavra de Deus. Como eu disse agora, o nosso tempo a sós com Deus é importantíssimo. Ele não pode deixar de ser feito. Todos os dias eu preciso buscar ao Senhor. Amém? Todos os dias eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter um relacionamento, né, de qualidade com o meu Deus. Eu me encher a minha mente dessas verdades, da palavra de Deus. Ele fala: medite de dia e de noite. Para que isso?
para que nós possamos ter sucesso na vida, para que nós possamos terminar bem. Por isso, guarde o seu coração, guarde a tua mente. E como eu disse agora há pouco, se nós fizermos assim, nós vamos conseguir terminar bem. Amém? Outra coisa, lute pela salvação da sua família. Você tem orado pelos seus? Na célula também tivemos um momento que a pessoa disse assim: pastor, eu sou a única pessoa lá em casa que tem ido para a igreja. A única pessoa que tomou uma decisão por Cristo. Como é difícil. De fato, não é difícil. É um desafio. Mas é um desafio que pode ser vencido. Amém? E se você é a única pessoa lá na sua casa que conhece a Cristo, que vive uma vida em Cristo, então, olha só, querido, Deus ele te levantou para ganhar a tua família. Talvez as tuas palavras não estão dando certo. Talvez aquilo que você está falando não está dando certo. Então, olha só, mude, né, de estratégia. Pare de falar e comece a ter atitudes. Atitudes que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Se você para de falar, né, que às vezes as pessoas, né, elas, porque a gente está falando, a gente fala, a gente já é taxado de muita coisa. Né, e a gente fala, e as pessoas não recebem, as próprias casas não recebem, mas as tuas atitudes vão falar muito alto. As tuas atitudes vão representar muito Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você for, você vai conseguir ganhar a tua casa. Você vai conseguir lutar pela sua família. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17 diz: se anuncio, olha só que o apóstolo Paulo fala, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Preste atenção aqui para mim rapidinho. Muitas pessoas, quando decidem a sua vida por Cristo, estão na igreja, elas se acham melhor do que as outras. Isso é um péssimo testemunho. Às vezes é por isso que muitas pessoas andam ganhar a sua família. Por causa disso, se acham melhor do que as outras. Então o apóstolo Paulo fala, olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Porque isso, querido, pesa sobre a minha, é obrigação minha. Amém? Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho, diz o apóstolo Paulo. Ai de mim! O que será de mim se eu não pregar o evangelho? Já que eu fui salvo, já que eu fui resgatado, já que eu saí da sarjeta, já que o Senhor me ressuscitou porque eu estava morto. Ai de mim se eu não pregar essas verdades. Se eu faço de livre vontade, ele diz, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Amém? Coloca na tela, por favor. Você quer terminar bem? Aleluia. Você quer terminar bem, sim ou não? Só quem quer terminar bem, dá um forte. Então, querido, olha para a tela aí. Termine a carreira falando do amor de Deus para as pessoas. Termine a carreira falando do amor de Deus para a tua família, para a tua casa, para os teus amigos. Amém? Aleluia? O que você vai fazer a partir de hoje? Falar do evangelho para as pessoas. Não consigo falar lá em casa, mas você vai falar com as tuas atitudes. Amém? E a segunda coisa que nós podemos aprender, fica para o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, entenda isso. Vá para a sua casa, compreenda. Compreenda as verdades do Senhor. Declare isso na sua vida. Diga assim, bora profetizar. Diga assim, eu vou combater o bom combate. Talvez a gente está fraco na fé, talvez a gente está assim, né, meio minguado. Calma aí, segura aí. Mas eu creio que, como eu disse, você só sai daqui da mesma forma que como você chegou, se você quiser. Mas eu tenho certeza que você não quer sair daqui da mesma forma que você chegou. Amém? Então, declare isso bem forte. Eu vou combater o bom combate.
Eu serei o bom soldado. Eu vou terminar bem e cruzar a linha de chegada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor. Coloque aí nos teus lábios a tua oração. Pode ficar de pé. Vamos falar com o nosso Pai. Quais são as barreiras que estão dentro de você? Quais são as fortalezas que estão impedindo de você, né, avançar em Cristo, avançar na fé, avançar no reino de Deus? O que tem impedido de você, né, entregar a sua vida para Jesus? Tudo isso você precisa conversar com Deus agora. Fale com Ele, abra o seu coração para isso, pensando nisso, pensando naquilo que você recebeu através dessa palavra. O que Deus ministrou quando você estava escutando essa mensagem? Conversa com Deus. Aleluia, Jesus. É sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Aleluia, e Jesus. Os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Declare a Ele louvando. Cante ao Cordeiro, cante a Ele, adore a Ele. Ele é a fonte, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso refúgio. Libera, Deus, das águas do teu trono e traz renovo a nós, a tua igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado. Declararemos sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Glória ao teu nome, Senhor. E o teu povo clama, Senhor. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Glória ao teu nome, Senhor. O nome que tem todo o poder. Teu nome é o maior. Declare. É sobre todos. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Glória, Senhor. Declara, igreja, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. O nome de Jesus é o nome de Jesus. Glória, Senhor. Exaltado és, Senhor. Governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo te exalta, Senhor. Glória. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo,
para sempre. Glória ao teu nome, Jesus. Tu sempre serás, Deus. Santo, santo para sempre. Bendito seja o teu nome, ó Rei da Glória. E a igreja ora comigo neste momento. Deus amado, todo-poderoso, Deus santo, aquele que não habita em meio às trevas. Ele repreende e expulsa todas as trevas. Senhor dos exércitos, nos prostramos como tua noiva, a tua igreja, reconhecendo, Senhor, os nossos pecados, pedindo perdão e clamando misericórdia. Sonda o nosso coração, meu Deus, que a tua luz, a tua palavra resplandeça na nossa alma, no nosso espírito e dissipe todas as trevas, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa vida, todo pensamento contrário à tua palavra seja destruído da nossa vida, dissipado em nome de Jesus. Todo sentimento contrário à palavra do nosso Deus, sentimentos de mágoa, sentimentos impuros, pervertidos, sejam destruídos, dissipados da nossa vida, em nome de Jesus. Nós rejeitamos tudo que não vem do nosso Deus, nós rejeitamos toda investida do inimigo, toda voz contrária, todas as setas caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, restaura aquele que está abatido, resplandece tua luz em nosso meio, meu Deus. Aquele que se sente fraco seja renovado no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Pai querido e amado, a tua palavra diz, Pai querido, que embora na carne não andamos segundo a carne, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas, Senhor, contra tudo que se levanta ao teu nome, contra o teu nome, contra a tua obra. Então, Senhor, traz entendimento e clareza, as fortalezas que se estabeleceram na nossa vida, que elas sejam, meu Pai, destruídas em nome de Jesus. Sentimentos contrários, Pai, tudo que se levanta, nós pedimos, nos dá clareza, resplandece luz, nos dá entendimento, para que possamos nos posicionar, rejeitando tudo que nos afasta de Ti, da Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Assim, toda ideologia, tudo que foi formado ao longo da nossa caminhada, que é contra a Tua palavra, nós rejeitamos hoje em nome de Jesus. E que toda mente seja cativa ao Senhor, como diz a Tua palavra. Toda mente seja rendida a Deus, aos pensamentos de Deus. E nós dizemos, Pai, queremos a direção que vem do alto. Senhor, traz revelação para nós como igreja. Nos dá direção para a nossa vida. Senhor, nos dá direção para administrar o que o Senhor confiou em nossas mãos. Em nome de Jesus, entregamos nossa casa, nossa família, entregamos nossos filhos, que seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Seja feita a vontade do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Assim nós louvamos, nós engrandecemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o domínio, todo o controle. Nós colocamos diante do teu altar e nós te agradecemos por todo o socorro, por todo o livramento e por toda a graça, todo o favor que nós não merecemos, mas o Senhor decidiu estar conosco. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Exalte a Ele, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos por estar à casa do Pai, alegrai-vos por proclamar a palavra do Senhor. Teus lábios sejam cheios dos louvores a Deus. Então é impossível ouvir essa palavra e essa semente não começar a germinar em nosso espírito e em nossa alma, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Podeis assentar, amada igreja. A Ele todo louvor, toda adoração, bendito seja o nome do nosso Deus. E que grandes homens e mulheres de Deus aqui dê grandes testemunhos do que Deus tem feito e fará na sua vida em nome de Jesus.
E ainda em adoração nós vamos consagrar nossos dízimos e ofertas, os ganhos também na casa do nosso Deus. É uma forma de adoração, a nossa semeadura. Os membros da igreja são ensinados, à luz da palavra, a semearem e a reconhecer que toda fonte de conhecimento vem de Deus, toda habilidade vem de Deus, tudo que nós temos, que desenvolvemos, vem de Deus. Nós não somos nada se não for Deus na nossa vida. E também isso inclui nossa vida financeira, inclui. Tudo isso é do Senhor, e dono do ouro e da prata, mas te deu a dádiva de ter habilidade sobre a face da terra. Por isso a Bíblia diz: tudo que destrói esse entendimento, que ele seja lançado por terra, para que nós reconhecemos a nossa pequenez diante do nosso Pai. Amém? Consagre agora, você que trouxe e não trouxe, participe dessa oração. Há um salmo que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, pois comerás do fruto das tuas mãos. É o que diz a palavra do nosso Deus lá no Salmo 128. Ele diz: bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, apresentamos, Deus, tudo que o Senhor nos deu e a nossa vida como oferta agradável a Ti. Apresentamos, Senhor, a nossa vida financeira, dízimos, ofertas, aqueles que não vão dar, da mesma forma apresentamos essas vidas. A Tua palavra nos diz, Senhor, que é uma dádiva, uma graça, um favor e uma bênção. Aqueles que temem ao Senhor, Pai, seguem a Tua palavra, do trabalho das Tuas mãos comerás. Nós clamamos para essa promessa se cumprir sobre a vida da Tua igreja, abrindo portas, guardando o emprego deles, Senhor. Guarda a entrada, a saída, livra de todo mal. E tudo que o Senhor confiar em nossas mãos, que haja multiplicação do nosso Deus. Senhor, que é o Teu favor de nada nos faltar em nossa mesa. Livra-nos da escassez, da esterilidade, de todo o mal que se levanta contra a prosperidade do nosso Deus na nossa vida. Assim consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Traga seu dízimo e a sua oferta nesse momento, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Amém. Vamos só passar os avisos da igreja. Eu quero só lembrar algumas mulheres que amanhã nós vamos ter mentoria de mulheres online. Essa primeira turma de mentoria de mulheres são para as que foram para o Congresso de Mulheres. Porque lá foram trabalhadas áreas da alma. E nós eu vou dar continuidade fazendo a mentoria dos portais da alma. Então nós vamos ter uma média de 8 encontros. Depois nós vamos abrir outra mentoria, porque aí não vai dar para eu estar voltando toda hora. Quem não entrou na primeira, gente, nós fazemos de 10h30 da noite, fomos até 11h30, meia-noite, o povo querendo tirar dúvida e não dá. É de 10h30 até 11h30 fechado. Então, vamos ter um presencial para o atendimento das orações, das renúncias, né, que é a ministração pessoal. Depois nós vamos abrir outra turma, tá legal? Para as mulheres que não participaram. E aí futuramente aí o pastor vai fazer com os homens também, em nome de Jesus, tá? Só para explicar que algumas mulheres não quiseram e os homens vão botar o joelho no chão para Deus abençoar vocês também. Amém? 7 quartas-feiras proféticas. Começamos quarta passada, muito bom aqui, trabalhamos um pouco libertação e cura. É uma área muito boa, Deus mexer nas estruturas. Nós vamos para a segunda quarta profética agora. Venha, traga peças de roupa, traga quem você quiser. Eu te digo assim, quem tem igreja, fique na sua igreja, Deus abençoe. Mas, quem não tem convite, esteja aqui. Venha para esse momento para a gente ver o poder de Deus se manifestar, tá bom? Pela sua família e sua vida, em nome de Jesus. Sabedoria para vencer os dias maus, não esteja aqui. Também terá reunião presencial dos homens, aí a reunião de oração. Os cabras estão machos nessa igreja agora, eu botei fé nesses homens. Porque se posicionaram com reunião de oração. Não tinha nem, esses homens não se posicionavam, agora está saindo fogo.
se apropriaram do pandeiro das mulheres, devolva, por favor, e vão comprar o de vocês. Porque a gente continua no nosso trabalho de oração, precisa. Então, mas glória a Deus que o sacerdócio do homem está sendo agora ativado no ministério. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Terça-feira, 19h30. Haverá o congresso de juniores. Está no segundo lote de inscrições, R$ 25,00, dia 10 de agosto. Será uma tarde preciosa de ministração, busca do Espírito Santo para os juniores. Ah, ele é criança? Não. O espírito dele está preparado para receber a ministração. Deus trabalha a nível de espírito, alma e corpo. Então, deixa Deus ministrar nesses juniores. Vai ter um carro, uma van que vai levar os juniores da nossa igreja e trazer. Tem mães que vão estar ajudando. Então, deixa os meninos terem a experiência deles, né, buscando ao Senhor. 10 de agosto, 15 horas, será o evento na igreja de São Bernardo. E teremos ainda... né, o Congresso de Jovens, 30 e 31 de agosto, lá na IEQ Península. Tem muitos eventos, gente. Só não vai beber da água quem não quer. Então, procure também aí fazer sua inscrição. Você que é jovem, esteja alinhado para receber dessa fonte. E teremos o Congresso de Casais, tá bom? Esse daí, dia 19 de outubro, na nossa igreja. Faça parte desse evento, você que é casado, tá bom? Quem é casado, quem é namorado, não é para namorado, é para quem é casado. Logo avisando. Casado, casal. Mas não é da igreja, não tem problema. Leve, convide, participe. Está alinhando. Gente, é tempo de alinhamento, conserto, porque Deus quer abençoar. Primeiro lote até dia 7. R$ 80,00 o casal, tá bom? Então vai ser no Multicenter Sebrae. Algo muito precioso, muito bom, local muito bom também. Os preletores lá, show de bola. Então estejam nesse evento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, nos despedir da casa do Pai, mas não da sua presença. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção à sua casa, você consegue rapidinho, visualizar? Ore pelos casais. Gente, meu filho desenterrou uma foto do meu marido antes de casar. Não faz isso, rapaz. Só que ele não botou, né, Mauro Filho? Não passou para a mídia. Eu disse, Mauro Filho, guarda para passar para a mídia, para ver o que o casamento faz. Se passar, está em pecado. Para vocês entenderem o milagre que é quando o homem está alinhado, que casa e que é servo de Deus. Foi um milagre, mas um dia a gente vai passar essa foto para ver, meu bem, que eu olhei para eles assim, meu Deus do céu, como que o casamento te fez bem. Então passa para mim. A gente vai trazer, a Bíblia mostra a gente o nosso passado. A história é dividida em, quem vê assim, A.C é antes de Cristo, D.C depois de Cristo, Domini é Cristo, que a história coloca, né? A história foi dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Isso aí no mundo. Então, na nossa vida tem a história antes do casamento, depois do casamento. E vocês vão ver que foi um milagre. Está vigiando não, essa irmã. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas verdades. O Senhor tem feito coisas aqui neste lugar, nas nossas vidas, preciosas. Reconhecemos, Senhor Deus, as Tuas misericórdias na nossa vida. Por isso nós Te pedimos, nos leve em paz, nos guarda, Senhor Deus, Pai, nos faz invisíveis aos olhos dos inimigos e nos usa, Senhor Deus, poderosamente durante essa semana. Nos faz instrumentos Teus, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a paz do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E o povo de Deus diz amém. Queridos, vão em paz em nome de Jesus. Você que está pelas redes sociais, boa semana para você também, em nome de Jesus.
Irmão André, se estiver aqui na igreja, por favor, venha falar comigo. O André é lá do bairro de Fátima. Então, G, vem aqui que eu quero falar contigo.